Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, ela possa permanecer em nossos corações e que a lição que nós ouvimos inicialmente, ela possa servir de reflexão para a nossa vida, porque falar só de Jesus é muito pouco. Nós temos que tentar, dia após dia, colocar em prática na nossa vivência, principalmente nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de provas, nos nossos momentos de expiações, que são os momentos em que somos testados. E é essa hora que tem que fazer prevalecer esses ensinamentos na nossa vida. Apesar de sabermos que é difícil para todos nós, sem exceção. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o sermão do cenáculo. A palavra cenáculo, ela tem dois significados, né? Um mais religioso, que significa a sala onde Jesus Cristo reuniu os seus discípulos para a última ceia. Ou numa explicação mais ampla, reunião de pessoas que participam das mesmas ideias, olha que interessante, das mesmas ideias, do mesmo pensamento. Um cenáculo literário, por exemplo. Por exemplo, aqui nós estamos reunidos para aprendermos um pouco mais, para conversarmos um pouco mais sobre os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. É importante relembrar que o sermão do cenáculo é, em verdade, o último sermão de Jesus, no que tange, né, a toda a sua conversação. Se nós formos pegar os evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, o último sermão é o sermão profético, que nós já terminamos, já conversamos durante esse ano. Mas se nós recorrermos ao evangelho de João, o último mesmo diz respeito a esse daí, que é o cenáculo. Nós já tivemos a oportunidade de falarmos sobre o Sermão da Montanha, que ele é o sermão mais importante de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali ele deixa para todos nós um roteiro, um caminho moral a ser seguido para nós podermos nos libertarmos das nossas dificuldades, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Ele é um roteiro que nós devemos galgar, que nós devemos procurar vivenciar. É um monte, verdadeiramente. É uma subida na direção da evolução espiritual e também da maturidade psicológica de cada um de nós. Ele diz respeito à implantação do reino de Deus aqui na Terra. Mas o reino de Deus aqui na Terra, ele vai ser implantado não por um milagre, ou não por uma coisa mística, ou um fato qualquer. Ele vai ser implantado aqui na Terra a partir do momento em que cada um de nós começarmos a colocar em prática nas nossas vivências, no nosso dia a dia, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que essa implantação vai ocorrer. É trabalho árduo de cada um de nós. E esse é um trabalho, é um esforço em que nós podemos empregar em qualquer lugar. Não é preciso fazer grandes obras sociais para mostrar ou para que esse trabalho possa ser realizado. Esse trabalho, ele pode e tem que ser realizado na nossa vida do dia a dia, na nossa vida familiar, com as relações que nós ainda nos deparamos, que são difíceis para nós. É ali que esse reino de Deus vai ser implantado. A partir do momento em que eu conseguir perdoar o meu irmão, a partir do momento em que eu conseguir compreender as necessidades dos outros, as suas fraquezas, as suas virtudes, a partir do momento em que eu me posicionar na sociedade de uma forma mais justa, de uma forma mais amorosa. E é nesse sentido que esse reino vai começar a surgir. Não são grandes obras, não são obras faraônicas. São pequenas obras, mas que são de profundo significado e de importância para que o reino de Deus possa verdadeiramente surgir na Terra. Em seguida, que nós terminamos há pouco tempo,
nós falamos sobre o sermão profético, que está falando justamente dessa mudança, desses assuntos que estão rolando aí pela internet, chamado transição do planeta. O nosso planeta, a gente sabe que ele vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai passar a ser um planeta de regeneração. Essa mudança, essa subida de categoria, ela não acontece por acontecer. Ela acontece em função da evolução moral dos seus habitantes. Esse é o fator que movimenta, esse é o fator que vai fazer com que o planeta deixe a categoria de provas e expiações e seja de regeneração. Então, mais uma vez, essa transição planetária, ela diz respeito à nossa evolução moral. E, mais uma vez, é também um alerta que, para nós podermos ficar nesse planeta, para nós podermos ingressar, para nós podermos ficar aqui, nós precisamos evoluir espiritualmente e amadurecer psicologicamente. E o grande fator que poderá fazer essa transformação dentro de nós é o desenvolvimento da capacidade de amar. É o amor que vai fazer a diferença. É o amor que vai carimbar o nosso passaporte para nós podermos ingressar nesse mundo. Não é nada além disso. Não adianta eu ter um profundo desenvolvimento intelectual se eu não for capaz de amar. Principalmente se eu não for capaz de amar os meus desafetos. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. Essa é a grande diferença para a gente poder ingressar nessa categoria, para a gente poder ficar. Então, ao mesmo tempo, a gente participa trabalhando para que o planeta suba na hierarquia e, ao mesmo tempo, para nós prosseguirmos, podermos ingressar e ficar aqui, é necessário, mais uma vez, o esforço pessoal na transformação íntima. Então, o autoconhecimento e a reforma íntima são fatores primordiais. Já o Sermão do Cenáculo, que também é chamado de Última Ceia, ele foi dirigido em especial forma aos apóstolos, poucas horas antes de Jesus ser entregue por um de seus apóstolos, os seus discípulos, seu discípulo Jesus. Mas entenda, então isso não nos diz respeito, diz muito. Porque se nós estamos tentando vivenciar a mensagem do Mestre Jesus, nós também somos trabalhadores do Mestre Jesus. Não importando se o trabalho que a gente realiza é no íntimo de nós mesmos, é no nosso lar, é na nossa vida de trabalho, na nossa vida de sociedade. Somos todos trabalhadores do Mestre a partir do momento em que a gente se predispõe a trabalhar o amor verdadeiro, o amor por nós mesmos, o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, toda vez que nós estamos trabalhando nesse sentido e nessa direção, nós também somos trabalhadores do Mestre Jesus. Então, esse sermão, ele também diz respeito a todos nós, porque nós também somos os trabalhadores dele. E por fim, então, eu ainda pretendo, se eu ainda estiver encarnada, falar o sermão dos 8 ais, que foi dirigido especificamente aos escribas e fariseus, mas que se encaixam perfeitamente no século 21, o que nós pretendemos falar futuramente, e vocês terão a oportunidade de verificar. Dito isso, o Sermão do Cenáculo, ele vai estar compreendido tão somente no Evangelho de João, e não nos sinóticos, mas tão somente no Evangelho de João, no capítulo 14, 15, 16 e 17. Tá? 14, 15, 16 e 17. Ele diz respeito à última ceia, em que Jesus está sentado, vocês devem lembrar dessa passagem, ele está reunidos com todos os seus discípulos, e ele vai fazer uma série de coisas, vai fazer uma série vai dar uma série de informações nessas passagens que eu vou lembrar, e depois ele vai entrar diretamente no Sermão do Cenáculo. Vamos lá. Para nós compreendermos, já que essa passagem ela está tão somente no Evangelho de João, a gente tem que entender por que o Evangelho de João não é sinótico.
porque sinótico significa que guarda uma relação, uma semelhança entre os outros evangelhos. Mas o de João, ele é muito diferente. Tanto é que 80% do que a gente vai ler no Evangelho de João, nós não vamos encontrar paralelo em nada nos outros evangelhos. Eles não vão citar. Não vai ser citado no Evangelho de Mateus, não vai ser citado no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de Lucas. Então, guarda muitas particularidades. É um evangelho mais espiritual, portanto, é um evangelho muito simbólico. A gente tem que estar muito antenado com as questões do povo, né, o contexto daquela época, para nós podermos entender a profundidade dos ensinamentos que João passa no seu evangelho. Ele inicia o evangelho dele, inicia com os célebres versículos sobre o verbo e o seu papel desde o princípio da criação. Ou seja, ele apresenta a nosso Senhor Jesus Cristo, o que mais tarde é que a gente vem compreender isso, né? Como um co-criador, ou seja, como um espírito que já alcançou uma envergadura, né, de espírito puro, mas uma envergadura muito maior ainda, um espírito crístico, como está na Revista Espírita, e agora ele participa, nosso Senhor Jesus Cristo, ele participa da criação, da administração do universo, do trabalho de Deus, que é nosso Pai. Então, João, ele já apresenta nosso Senhor Jesus Cristo com esta envergadura. É claro que na época as pessoas nós não tínhamos esta noção. Só mais tarde, com o advento do Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que também nós vamos estar falando no Sermão do Cenáculo, é que nós vamos entender por que João se refere a Jesus dessa forma. Ele atribui importância a João Batista, demonstra uma profunda reverência pela figura de nosso Senhor Jesus Cristo e atribui aquilo que nós chamamos de como sinais ou eventos. Por isso que ele é muito simbólico. Nós precisamos compreender todo o contexto, toda a cultura, o máximo que pudermos, para nós podermos extrair de lá os ensinamentos necessários. Ele fala da vinda do Consolador Prometido e ainda outros estudiosos colocam o Evangelho de João proposto em 3 partes de estudos. Uma primeira parte do Evangelho de João como referência às pregações públicas de Jesus, as pregações de Jesus aos apóstolos e discípulos mais próximos e, finalmente, o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos lá. Emmanuel, num livro muito bom, chamado Livro Consolador, que vale a pena a gente ler, o livro Consolador ele é dividido em 3 partes. Aí vai falar sobre a parte filosófica, científica e religiosa. É um livro muito interessante da doutrina dos espíritos. Então, Emmanuel divide esse livro em 3 partes. Lá na última parte, no que tange a parte religiosa, foi perguntado assim para Emmanuel: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações dos seus companheiros? Foi o que a gente colocou. O Evangelho dele, em muitos momentos, não guarda nenhuma referência aos Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E aí, então, o Emmanuel diz que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas teve por função, por tarefa, mostrar Jesus como pastor de Israel na sua feição sublime. Mostrar que ele era o pastor, ele era o Messias, ele que nos ajudaria nesse processo de transformação. Já o de João, ele coube a tarefa de mostrar um Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, mostrar que Jesus estava muito além, ele não estava restrito a tão somente um povo, mas ele estava destinado os seus ensinamentos estavam destinados a toda a humanidade terrestre. Então, é claro que eles receberam missões diferentes e é por isso que os evangelhos são tão diferentes. Vamos seguir. E aí fizeram outras perguntas para o Emmanuel. Qual é a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Que minutos antes da gente começar agora o Sermão do Cenáculo, no capítulo 13, lembra? O Sermão do Cenáculo é 14, 15, 16 e 17. Mas minutos antes, no capítulo 13, Jesus ele vai lavar os pés
dos seus discípulos. Tem essa passagem, agora vocês devem estar começando a lembrar dessa passagem do Evangelho de João. Então, é perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, qual a lição que nós podemos tirar de nosso Senhor Jesus Cristo ter preparado uma bacia com água para lavar os pés de todos que estavam ali presentes. Então, Emmanuel ele responde assim: entregando a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar nas criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Então, a lição-chave, como é a lição sempre chave, a virtude-chave é a humildade. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo, ele já dá a primeira lição de humildade. Porque ele nasce aonde, gente? Para ver se vocês estão antenados. Numa manjedoura. Já mostrando para a gente que a virtude-chave é a virtude da humildade. Que nós não deveremos reconhecer a grandeza das pessoas, não por aquilo que elas possuem a nível intelectual ou material, mas sim por aquilo que elas são em verdade e em evolução espiritual e emocional. É ali que a gente reconhece verdadeiramente o valor de uma pessoa. Então, ele já dá a virtude-chave. Quando ele vai fazer o Sermão do Monte, tão importante para a evolução da humanidade, ele abre com as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança dele é bem-aventurados pobres de espírito, que novamente é uma exortação à humildade, mostrando que novamente a chave para o progresso da humanidade, a virtude-chave para a gente começar a desenvolver todas as outras, é a humildade. Então, ele nasce mostrando a humildade. O sermão mais importante para a evolução espiritual nossa, ele abre com a humildade. E, novamente, quando ele vai fazer o último sermão dele, a primeira lição dele qual é? Novamente, ensinar para todos nós a humildade. Sem humildade, sem aprendizado. Porque a pessoa muito orgulhosa, ela não acredita que ela tenha mais alguma coisa para aprender, ela acredita que ela não tem mais nada para aprender. E a pessoa muito orgulhosa, ela acha que ela não tem nada mais para aprender com nenhuma outra pessoa, que só ela é que sabe mais do que todo mundo. Então, ela não consegue, na vida de relação, fazer trocas, porque nós estamos o tempo todo trocando informações. Basta ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Até a pessoa mais simples, que tenha um nível de cultura quase que zero, ela tem muito para nos ensinar. Basta a gente ter aberto o nosso coração, a nossa mente para isso. Então, novamente, Jesus exorta a virtude da humanidade. E aí é feita outra pergunta a Emmanuel, dirigida ao mesmo momento. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-lhe com uma toalha, secou-lhe com uma toalha? E aí a resposta do Emmanuel: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Ou seja, ele nos deixa a lição do servir. Quem quiser seguir Jesus tem que estar pronto para arregaçar as mangas e servir. E o que é servir? É, novamente, tentar colocar em prática todos os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, lá está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, toda vez que a gente estiver dentro desse caminho, dentro desse esforço, em tentar vencer as nossas limitações, em não nos deixarmos arrastar pelos vícios que ainda temos dentro de nós, estaremos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos sendo um trabalhador que estará implantando o reino de Deus aqui na Terra. Então, é simples, é muito simples. A gente aqui complica.
Como eu disse para vocês, logo após, Jesus senta-se à mesa e vai fazer uma série de colocações. Vai dizer que um dentre os discípulos que ali estavam presentes iria traí-lo. E que ele iria mergulhar o pão. Pão aonde? Dentro do vinho. E que daria esse pão para esse discípulo que iria traí-lo. Mas interessante a gente entender que Jesus senta à mesa, aquilo tudo é muito simbólico, lembra? O Evangelho de João guarda um certo simbolismo, e a gente vai tentando, nos nossos estudos, tentar entender um pouco mais o que representa esses simbolismos. Então, nós vamos ver lá em Caibar Schutter, que ele fala que o pão, ele representa a mesma doutrina, ou seja, representa os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão, a gente sabe que ele representa o alimento, é aquilo que vai saciar a nossa fome. Só que esse pão, ele não vai saciar a nossa fome física. Ele vai saciar a nossa fome emocional, a nossa fome espiritual. E quantas vezes na nossa vida a gente está sentindo fome espiritual? E aí eu vou pedir a vocês, para ver se vocês estão antenados, me dê um exemplo de fome espiritual. Vocês conseguiriam me dar? Quando a gente está necessitando uma palavra amiga, porque a gente está com a nossa fé abalada. Porque a nossa fé abala. A fé de todo mundo aqui ainda é uma fé abalável. Nós estamos em processo de fortalecimento dessa fé. Então, essa hora que a gente está com uma fome danada de evangelho. E essa hora que a gente vai precisar uns dos outros para a gente se reconfortar. E ai da gente se não fosse aqueles que estão a caminho conosco. Como a nossa vida seria dura. Como a nossa vida seria dura se a gente não tivesse um amigo, se a gente não tivesse uma família, se a gente não tivesse a doutrina dos Espíritos na nossa vida. Como a nossa vida seria difícil. Então, em muitos momentos, a nossa fé, ela é abalada. Em muitos momentos, a gente está com tanta dor no nosso coração, que a gente só consegue ver a dor. É assim para todos nós. E aí vem alguém e nos dá, às vezes, só o ombro amigo, só isso, não fala nada para a gente, nada. Só oferta o ombro, que seria a mesma atitude que nosso Senhor Jesus Cristo faria por todos nós. E aí o que acontece? Esse amigo nos oferece um pão espiritual. Porque ele nos tira ou nos ajuda a sair daquela situação de sofrimento que a gente se encontra. Ou abranda o nosso momento de sofrimento. Ainda que ele não consiga, com suas palavras ou com a sua oferta de ajuda, solucionar os nossos problemas, porque, em verdade, a solução de todos os nossos problemas está aqui dentro. A ajuda vem de fora e é super importante, mas a solução está sempre aqui dentro no nosso coração. Mas só da gente saber que a gente pode ter alguém que a gente pode contar, que nós temos amigos, nossa, como é bom. Principalmente são pessoas que comungam os mesmos ideais. E quando eu falo de ideais, eu não estou falando de mesma religião, não. Os mesmos ideais estão embutidos, às vezes, o respeito. Às vezes a gente tem amigos que são de outras religiões, mas que te respeitam, mas que te amam. Isso é tão bom quando a gente está nesse momento de dificuldade, que é a hora que a gente está cheio de fome espiritual. Então, fome espiritual, de vez em quando, visita todos nós, visita a mim também. Todos nós, está incluído eu também que falo. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, Jesus oferece o pão, mas ele oferece o vinho, que dentro da cultura judaica, o simbolismo simboliza o Espírito. Simboliza o Espírito. Então, esse pão e esse vinho representa e reforça a questão de que é um pão que vai oferecer para nós subsídios espirituais para nós vencermos as dificuldades que nós estamos vivendo aqui nesse nosso planeta de provas e expiações. Porque aqui todo mundo que está inserido nesse planeta, uma hora ou outra, passa momentos de dificuldades. Uma hora ou outra, as expiações, as provações nos visitam, às vezes, com grande intensidade. E ai da gente, que não seja esse pão e esse vinho. Mas olha que interessante, rapidamente falando, o que Jesus faz ao mostrar para os discípulos quem seria que iria traí-lo? Ele pega o pão, que representa tudo aquilo que ele ensinou,
ideias que estavam embutidas em todos, que todos acreditavam, mas ele mergulha aquelas verdades, né? Ele mostra que aquelas verdades são espirituais, que estão acima, as verdades espirituais estão acima de todas as verdades humanas. E oferece justamente para quem? Para quem iria vendê-lo por algumas moedas. Sem julgar o Judas, porque ele não merece ser julgado. Porque quantas vezes a gente também vacila. Então, sem julgar a ele. Não cabe aqui julgamento, cabe apenas uma compreensão dos fatos. Mostrando para ele que as verdades espirituais, elas estão acima de tudo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade irá aparecer. Por mais que a mentira tente abafar a verdade, por mais que o mentiroso tente colocar máscaras para não mostrar quem ele é, mais cedo ou mais tarde, toda máscara vai cair. Isso é uma lição de quê? De fé, de confiança nos desígnios de Deus, na sua providência divina, na sua lei, que é justa, amorosa, misericordiosa e boa. Para que nós também, se nos propusermos a ser os seus trabalhadores, também venhamos a colocar dentro do nosso coração essa esperança, principalmente nos momentos de dificuldades que todos nós passamos. Então, por isso que eu disse para vocês que o Sermão do Cenáculo, ele é também uma lição de consolo para todos nós, para todo aquele que se predispuser a trabalhar para nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo era fazer, do Sermão do Cenáculo, era fazer uma série de recomendações, uma série de promessas e uma série de advertências. Então, mais uma vez, mostra os cuidados de nosso Senhor Jesus Cristo para com todo mundo, para com todos nós, com a humanidade terrestre. Porque ele deixa uma série de recomendações para a gente o quê? Se fortalecer, porque ele sabia que futuramente era natural, pela categoria de espíritos que somos, na grande maioria. Qual é a nossa categoria, gente? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, como espíritos imperfeitos, nós vacilaríamos. Ora, a gente conseguiria suportar bem as provas e expiações, mas ora, o que acontece conosco de vez em quando? A gente derrapa, a gente dá uma caída. Né? Então, ele vinha trazer uma série de recomendações para nós ficarmos antenados nas nossas fragilidades, principalmente. Porque das nossas fragilidades, cabe a quem trabalhar? A nós mesmos. E as fragilidades do outro, cabe a quem trabalhar? O outro. O máximo. Nós que convivemos com os irmãos que de vez em quando caem ao nosso redor, que é normal, nós também caímos e levantamos de vez em quando, o máximo é para nós aprendermos, fazer da queda do outro uma lição para a nossa vida, uma advertência, mostrar, olha amigo, hoje o caído na beira da estrada, lembra da parábola do samaritano? Hoje o caído na beira da estrada é o seu colega, mas amanhã pode ser você. Porque não sei se vocês relembram, a parábola do bom samaritano, ele diz respeito a um homem que estava caído na beira da estrada e estava sem roupa. Estava desnudo, não sei se vocês lembram. Naquela época, para nós reconhecermos qual era a nacionalidade de uma pessoa e o poder aquisitivo daquela pessoa, era pelas vestes que era reconhecida. Um homem nu na beira da estrada é um homem que pode ser de qualquer nacionalidade e qualquer poder aquisitivo, deixando para nós uma lição que nós devemos ajudar o outro independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, de nacionalidade, independente de poder aquisitivo, ou seja, sem preconceitos. O que é pré-conceito? Conceito antecipado de alguma coisa. Certo? Então, o objetivo do Sermão do Cenáculo era fazer uma série de recomendações para nós. Deixar uma série de promessas. Promessas mentirosas? Não. Promessas cheias de esperanças. Que no futuro, que nós vamos ter a oportunidade de ver no Sermão do Cenáculo, Jesus prometeu muitas coisas boas para o nosso planeta.
para todos nós que estamos aqui inseridos. Por exemplo, ele prometeu a vinda do Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? Para nós, espíritas. A doutrina dos espíritos, que veio trazer esclarecimento, uma lucidez maior sobre toda a mensagem, sobre todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele prometeu coisas para a gente no futuro, que ele não ia deixar todos nós órfãos, de forma alguma, que ele iria caminhar da onde ele tivesse, até porque ele falou, há muitas moradas na casa de meu pai. O que ele quer dizer? Que ele ia para lá, para mim, para algum lugar, mas que ele ficaria o quê? Antenados em todos nós aqui. Até porque, conforme coloca no início do Evangelho de João, João anuncia como o divino mestre, como aquele que a gente sabe hoje que é um co-criador. E que nós sabemos hoje também que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Então, que ele não abandonaria nenhum dos seus filhos, que ele cuidaria desse imenso rebanho, que ele olharia por cada uma das nossas dificuldades. E olha que interessante, se a gente pensar que Jesus, se a gente entender, trouxer esse conhecimento racional para o nosso coração, entender que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governantes do planeta Terra, nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo conhece a todos nós. Olha que bacana isso. Conhece a todas as nossas reencarnações, sabe todo o nosso currículo. Isso aqui é um pouco mais pesado, né? Mas, enfim, conhece todo o nosso currículo, sabe o que esperar de nós, sabe o que não pode esperar de nós por hora. Também, né, Jonas? Também. O que ele não pode esperar de mim, por exemplo. Ele sabe. Ele sabe o potencial de cada um de nós. Sabe o tamanho da dor que nós carregamos. E mais, sabe o tamanho da dor que nós poderemos vir a carregar se nós tomarmos atitudes que não forem boas para cada um de nós. Então, olha que interessante, quando eu estou à noite, no meu momento de dificuldade, e antes de dormir eu faço a minha prece, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ouve a minha prece. Porque Ele me ama, porque Ele cuida de mim, porque eu também faço parte desse grande rebanho que chama o planeta Terra. Aliás, Jesus, Ele cuida até das aves que estão passando, que estão plainando ali fora. Também sabe delas, porque elas são princípio inteligente em evolução. Não estão abandonados, largados para lá, mas sim protegidos, acompanhados, supervisionados e dirigidos pelo amor. Acima de tudo, pelo amor do nosso Pai, mas também pelo amor do Mestre Jesus. Então, as suas promessas iriam encher os nossos corações de esperanças para que nós tivéssemos bastante coragem. Coragem para enfrentarmos a nós mesmos neste período de transição planetária. Um período muito periclitante para todos nós. Porque agora é a hora do nosso teste final para sabermos se nós... por falar em aves, entrou uma linda aqui dentro. Saiu. Que lindo. Que lindo. Mas que ele sabia que nós passaríamos por grandes testes para sabermos se nós temos bastante amor e bastante competência para amar e podermos ficar na implantação desse mundo de regeneração. Eu espero que eu possa. Eu espero encontrar todos vocês se eu puder estar, né? E se eu não estiver, vocês rezem por mim, por favor. Se eu não puder estar. Não esqueçam de mim. Que eu vou estar de mala marcada. Se eu estiver de mala marcada para outro planeta, por não poder ficar aqui, não esqueçam nas suas orações de mim. E também fez as advertências que seriam necessárias, que seriam tudo aquilo que nós teríamos dificuldade de vencer em nós mesmos. Então, esse sermão do cenáculo, ele é um sermão para todos nós. Ele não é um sermão isolado, não é um sermão só para os seus apóstolos. É um sermão para todos nós. Vamos seguir? Bom, aí está inserido todos os ensinamentos
básicos, né? Os ensinamentos chaves que seriam tratados no Sermão do Cenáculo. Na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai é o quê? Alguém sabe? É o universo. Isso mesmo, é o universo. Há muitas moradas, eu estou numa das moradas da casa do pai, vocês também. As moradas do pai, por exemplo, é o nosso planetinha Terra, tão lindo, tão azul, que a gente vem maltratando, ó. Né? Eu sou o caminho, isso aí dá pano para manga, né? Para a interpretação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas assim, numa explanação geral, quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Se eu seguir os passos de Jesus, eu vou estar dentro da verdade e vou estar saindo da morte, da minha morte, que representa os meus vícios, as minhas sombras, e estarei ingressando na vida? Estarei? Claro, gente, claro, ele é o modelo e guia. Se eu conseguir seguir os passos, os ensinamentos, eu vou estar dentro do caminho, dentro da verdade e da vida eterna. Jesus é a videira verdadeira. E aí a gente vai ver qual é o símbolo da videira, que já vou antecipando, simboliza a coletividade, porque a uva é uma fruta bem interessante, né? A uva é uma fruta em cachos. E tem duas frutas que é muito citadas em toda a Bíblia. Uma é a videira, a uva, né, em si, e a outra o figo. O figo é um fruto muito interessante, porque tudo ocorre dentro dele. A inflorescência, não sei se vocês sabem, ele dá flor para dentro. E é daquela flor que deu para dentro, que não veio afora, né, que aconteceu dentro, que em seguida vai fazer o quê? O fruto, que a gente come, chamado figo. Então, é uma árvore tão interessante, ela simbolizou, durante toda a cultura judaica, ela simbolizou muito o povo de Israel. E o povo de Israel é só um dentro da coletividade, dentro da humanidade chamada terrestre. Então, geralmente, o figo é uma fruta que simboliza a individualidade. Já a uva, por ela ser em cachos, ela simboliza a coletividade. Mas tem muito mais coisas inseridas ali. Então, a uva, ela simboliza a coletividade. E nós sabemos que mais importante do que a individualidade hoje, para o contexto da mudança do planeta Terra, é pensarmos de que forma? Em forma de coletividade. Há muitos e muitos séculos, o homem, ele vem pensando individualmente, ou seja, ele vem sendo muito individualista. E é em função desse individualismo exacerbado que o nosso planeta está basicamente destruído. Nós acabamos com as reservas quase do planeta. Acabamos e estamos acabando ainda com uma coisa chamada consumismo. Nós consumimos demais, produzimos, por exemplo, lixo demais, e nós estamos acabando com o nosso planeta. É hora de começarmos a pensar em conservação. Eu me recordo, eu sou antiga, eu sou de uma época, quando eu era criança, eu estava falando isso com o pessoal há poucos dias. Quando eu ia no supermercado com os meus pais, alguns aqui que são antigos como eu vão lembrar isso. A gente levava umas saquinhas de feira, lembra que era de napa? Quem está aqui era mais antigo vai lembrar disso aí. Porque para você fazer compra no supermercado, você tinha que levar essas sacolas, senão você não ia ter como trazer para casa a sua mercadoria. E quando as suas sacolas não eram suficientes, o supermercado lhe fornecia as caixas dos produtos que eles iam jogar fora, a gente botava dentro da caixa, botava no carro e trazia para casa. E hoje é interessante que está voltando isso. Está voltando essa cultura. Porque essa é a cultura da conservação, que foi muito criticada pelas gerações seguintes, mas que hoje está se vendo que é necessária essa proteção do planeta. Não se comporta mais saquinha plástica jogada para tudo quanto é lado. Então, nós hoje estamos voltando. O que está difícil, essa cultura, eu confesso que até para mim, de vez em quando, eu esqueço as sacolas no carro, tem que voltar para fazer compra. Esqueço, ainda não está totalmente embutido, né? Que eu tenho que levar as sacolas. Mas está voltando esse respeito à natureza.
Nós estamos começando a sair desse processo de consumismo. É lento? É. Educar é muito difícil. Para dizer a verdade, punir é mais fácil, não é? Mas nós temos que sair daquele período de olho por olho, dente por dente. A era tem que ser nova. Então, muito melhor do que punir é ser educado, é se permitir a educação. Mas para se permitir ser educado, nós vamos precisar de uma virtude chave. Qual é? A humildade. Porque vai que alguém fala assim, Nima, você já está usando as sacolas plásticas de novo, se eu for orgulhosa, eu falo assim, vou nada, só foi agora, eu vou dizer. Mas eu não falava assim, se eu estiver começando o meu processo de humildade, eu vou falar assim, é verdade, que vergonha, né? Eu falo tanto em público, tem que fazer também. E aí eu vou pegar minhas sacolinhas. Então, a hora é agora a gente começar a ser educado, a gente aceitar esse processo educacional. Deixarmos de ser tão consumistas. Parar com esse negócio com todo respeito, de Black Friday. Vamos comprar só o que a gente precisa. Porque é uma loucura nesse período. Eu vejo gente comprando o que precisa e o que não precisa. Lembre-se sempre de uma coisa. Hoje, a escassez que nós estamos vivendo hoje, ela representa os excessos de outrora. Evite os excessos de hoje. Por quê? Porque senão, futuramente, o que você vai sofrer de novo? A escassez. Lembre-se, Gandhi tem um pensamento que diz que aquele que tem mais coisas do que precisa é um ladrão. Isso é Gandhi falando. Para que eu preciso ter mais? Mais, muito além da minha necessidade. Devo aproveitar as ofertas? Claro, se estou precisando, sim. Mas e se não estou? Nada disso, nada disso. Vamos pensar a nível de coletividade. Se nós destruirmos o nosso planeta, nós estamos destruindo a nossa morada. Os reflexos dessa destruição não vão só no sentido e na direção de quem está destruindo, mas vai no sentido e na direção de todos nós. É hora de pensarmos em coletividade. Não dá mais para pensar, tipo assim, se eu estou bem, que se dane o resto da humanidade. É por causa disso que a administração pública está tão corrupta. E é por causa disso que o Brasil vem passando momentos tão difíceis. É o individualismo que projetou toda essa miséria humana que nós estamos vivendo. Toda essa corrupção, toda essa violência, todos esses conflitos que nós estamos vivendo em sociedade. É hora de pensarmos em videira e a parábola. Né? Tem uma parábola da vinha, não tem? Dos trabalhadores da última hora? Que ela vai falar sobre a vinha, vai falar sobre a coletividade. O trabalhador de Jesus, ele tem que trabalhar para a coletividade. Não podemos mais agora sermos mais um que destruímos. Não podemos mais lavar as mãos como fez em simbolismo Pôncio Pilatos. É hora de arregaçarmos as nossas mangas e fazer prevalecer o bem na terra. Eu sei que os bons e o bom é tímido, mas é hora de largarmos essa timidez e vivermos verdadeiramente. É hora de nos posicionarmos diante das injustiças sociais, não com violência, não com descaridade, mas com postura de caridade e firmeza. Como diz Jesus, sim, sim, não, não. Ele está pedindo para nos posicionarmos. Então é hora de revermos. Os discípulos e o mundo, somos todos chamados ao trabalho do Senhor, à sua vinha. Mas é preciso para isso haver a transformação. Finalmente, o Consolador Prometido, que nós vamos ver o que o Consolador Prometido trouxe para nós, a doutrina dos Espíritos, mas, em essência, o que ela representa para nós? Ela representa o jugo suave de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nisso que a gente tem que se fixar. E, finalmente, a oração de Jesus. E digo a vocês, quando o momento da vida de vocês estiverem difíceis, que vocês estiverem passando por períodos de sofrimento e não souberem o que vão fazer, já tenho a dica para vocês. Orem. Quando a gente não sabe o que vai fazer, porque na frente tem os inimigos, a gente está numa ponte sobre um abismo.
E aí a gente está no meio dessa ponte do abismo. Na frente tem os inimigos, atrás vem outros, e embaixo tem o abismo, só tem uma direção para a gente se salvar. A direção é para cima. Elevem os pensamentos de vocês em prece. Porque o Pai é Pai de todos nós. Ele não ama mais a um e menos a outro. Ele ama a todos. Deus está conosco 24 horas. O problema é que muitas vezes nós não estamos com Deus nem 2 horas por dia. Esse é o nosso maior problema. Bom, eu ficarei por aqui e nosso próximo assunto vai ser: há muitas moradas na casa de meu pai, mas isso é só a próxima conversa. Muito obrigada pela imensa paciência. Eu desejo a todos um Natal com Jesus, não um Natal com Papai Noel, isso eu não desejo a ninguém. Mas eu desejo a todos um Natal com Jesus, que Ele possa ser a figura mais importante, tão importante a ponto de nós tentarmos verdadeiramente vivenciá-lo, não só na noite de Natal, mas durante os 365 dias ou 366 dias que irão se seguir. Muito obrigada, que a paz de Jesus continue entre todos nós.